Vamos lá, pessoal, mais um vídeo de número 15. Marque a alternativa incorreta. Você vai ler e dar sua resposta. Já respondeu? Então vamos lá. O nosso gabarito é a letra C. A questão está pedindo a resposta incorreta. Vamos na letra A. Todas a B, D e E estão corretas. A letra A. O indiciado será citado por mandato expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, perfeito, no prazo de 10 dias. Opa, prazo para defesa, pessoal. Prazo, a regra, 10 dias, assegurando vista do processo na repartição, porque se não for assegurada, não dá para garantir a ampla defesa e o contraditório, que são princípios gerais do direito. Ampla defesa e contraditória. Eu tenho que ter vista naquele processo que está na repartição. 10 dias. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será de 20 dias. Há mais de um indiciado. Não serão 10 dias, serão 20 dias o prazo total para os dois. O prazo de defesa não poderá ser prorrogado? Errado. Ele pode ser prorrogado pelo dobro, é o que diz a lei. Pelo dobro do prazo, até 20 dias. Havendo um só indiciado, o prazo poderá chegar a 20 dias, 10 mais 10. Havendo 2 ou mais indiciados, prazo comum de 20 dias. 4 indiciados, prazo comum de 20 dias. Letra D. No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada em termo próprio pelo membro da comissão que fez a citação com a assinatura de 2 testemunhas. Eu fui encarregado de citar o acusado. Vou até a casa dele, ou a repartição que ele trabalha. Digo, senhor fulano de tal, o senhor está sendo citado por causa disso, disso e disso. Ele diz, não quero assinar, não quero saber disso, portanto, eu vou assinar, chamar 2 testemunhas que eu fiz aquele procedimento, elas vão assinar e considera ali citado. A partir dali, corre o prazo de 10 dias, a partir daquele dia. Letra E. Achando-se um indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial da União, em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar a defesa. Opa, não achei? Então, edital. Diário Oficial ou jornal de grande circulação no domicílio, ou seja, no município que eu sei que ele mora ou que ele morou pela última vez. O último assentamento funcional na pasta ali está que ele mora no município X. Então o jornal de grande circulação que abrange aquele município será publicado ali também. 122. Analise a afirmação a seguir. A comissão designada para o processo administrativo elaborará relatório minucioso e conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, dispensada a demonstração das provas às quais se baseou em sua decisão. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou, está errado mesmo. Deve fundamentar. A comissão designada para o processo administrativo, ela vai elaborar um relatório minucioso e conclusivo, perfeito. E vai, achando provas de inocência, vai fundamentar pela inocência, ou não achando prova, em dúbio pro réu, ou a responsabilidade. Opa, achamos provas, ele é culpado, responsabilidade do servidor. Dispensada a demonstração das provas? Não, ela deve fundamentar demonstrando as provas, as quais se baseou na sua decisão. Por quê? Qual o fundamento que eu digo que ele é responsável e deve ser punido? Com base, então, nas provas. O parágrafo 2º do artigo 165 diz o seguinte: reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Aqui, é assim, eu encontrei que ele é responsável, realmente ele está ligado ao fato, deve ser responsabilizado. Tá, ok, então qual o dispositivo legal? A lei, qual a lei que ele transgrediu? É concussão ou um regulamento? Ele violou uma norma, um regulamento que disciplina essa lei. Qual foi a lei ou o regulamento que ele transgrediu? Opa, situação agravante, olha, ele exerce cargo de confiança. Ou atenuante, ele cometeu esse ato, é falta, mas para tentar evitar um mal maior. Então atenuante, eu vou colocar no processo para que isso tudo seja levado em conta na hora da aplicação da pena. 166. O processo disciplinar com relatório da comissão será remetido à autoridade que determinou a sua instauração para julgamento.
Findou o processo. E agora? Vou colocar, vou guardar? Não, encaminhar para a autoridade. Foi o secretário de Segurança Pública que pediu, que instaurou o processo, será encaminhado a ele para decidir. Quem julga? A autoridade que instaurou o processo. Marque a alternativa incorreta. Da mesma forma, leia as alternativas e responda. Nosso gabarito é a letra C. Vamos ler as corretas? Letra A. No prazo de 20 dias contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá sua decisão. 10 dias para a defesa, podendo ser prorrogado por mais 10 dias, e depois 20 dias para decidir. Vai guardando esses prazos aí. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente que decidirá igual prazo. Foi um secretário que instaurou o procedimento, instaurou o processo. Só que a pena é de demissão, então ele não pode demitir, ele vai encaminhar para a autoridade competente que vai decidir no mesmo prazo de 20 dias. Letra D. Se a penalidade prevista for a de demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá ao presidente da República, aos presidentes das casas do Poder Legislativo e dos tribunais federais e ao Procurador-Geral da República. Perfeito! Se a penalidade for de desligamento, aqui não é Estado, né, pessoal? Eu falei na questão anterior o governador, mas aqui nós estamos falando do Estatuto da União. Então será o presidente. A penalidade é aquela de desligamento definitivo do serviço. Será quem? Presidente da República, no caso da União, presidente das casas e não do Congresso Nacional, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, respectivamente os funcionários, e dos tribunais federais e Procurador-Geral da República, se for também nos casos de cassação da aposentadoria ou disponibilidade, e dos tribunais, chefe dos tribunais federais, se for também funcionários desses tribunais. A letra E. Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a autoridade instauradora do processo determinará seu arquivamento, salvo flagrantemente contrárias às provas dos autos. Beleza, encerrou e a comissão decidiu que inocência. Então vamos trancar. Mas a autoridade percebe, opa, peraí, tem prova aqui que ele foi culpado. Essa decisão está contrária aos autos. Então, essa autoridade não vai trancar, ela vai reabrir o caso. Então, salvo-se flagrantemente contrário às provas dos autos. Agora, reconheceu inocência, arquivamento do processo. E a letra C. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o processo será separado e cada autoridade dará sentença conforme a sua competência? Não. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, há um concurso ali de agentes que cometeram infrações. Um cometeu uma infração leve e um outro, no mesmo caso, cometeu uma grave, que culmina a demissão. Quem que vai aplicar as penas? Não vai ser separado o processo. Vai ser a autoridade que tem competência para dar a demissão, ele vai aplicar a pena para os dois. Então será o presidente da República, no caso, se for um funcionário da União. 124 já veio com a resposta, né? Não tem problema. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração da ação penal, ficando traslado na repartição. Está correto. A questão era essa, pessoal. Perguntava se certo ou errado. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público. Perfeito. Para a instauração da ação penal, ficando traslado na repartição. Perfeito. Está correto, assim está na Lei 8.112. Traslado é uma reprodução original. Então, há uma infração disciplinar. Só que essa infração também é crime. Eu já falei várias vezes, nós temos a corrupção passiva, nós temos a concussão e todos os crimes, por exemplo, do artigo 312 a 327 do Código Penal. Será encaminhada ao Ministério Público. O processo vai para o Ministério Público e fica uma reprodução, uma cópia ali traslada na repartição. Perfeito, está correto. Próxima questão, questão de número 125. Marque a alternativa incorreta. Você vai ler e vai marcar.
Nosso gabarito é a letra C. Questão maldosa. Antigamente as questões de concursos caíam assim, tirava o prefixo para confundir, né? Às vezes nós nos encontramos alguma questão assim em prova. Vamos lá entender as corretas. O julgamento pela autoridade competente acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Que eu falei, realmente a autoridade ela acompanha aquilo que foi apurado pela comissão na sua decisão, mas salvo contra as provas dos autos. Cuidado se você também estudar direito penal, porque o direito processual penal, no direito processual penal e Código de Processo Penal, lá está escrito que as provas, o laudo, por exemplo, da perícia, não vincula o juiz. O juiz não está vinculado, adstrito ao laudo. Agora, aqui no processo administrativo, olha, o julgamento pela autoridade competente acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Só quando a prova for visivelmente contrária é que ele não vai acompanhar, mas a regra é que ele acompanha os autos. É um pouco diferente do processo penal. Letra B. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá motivadamente agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Também está correto. Está correto por quê? Porque aqui, olha, tem que haver o contrário das provas. Deve haver o contrário, está contrariando as provas. O relatório da comissão está contrariando, é o mesmo caso da exceção acima. Então nós estamos falando da exceção. Quando tiver essa exceção, a autoridade que julgou, ela pode, sempre motivando, agravar. Não, a pena não vai ser de advertência não, vai ser de suspensão. Ou pode abrandá-la, não vai ser suspensão, somente advertência. Ou isentar o servidor. Não existe prova clara, prova que comprove aquela infração. Portanto, será isento de responsabilidade. A letra D, o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. Isso é muito importante, pessoal. A autoridade tem 20 dias para julgar. Se ela não julgou naqueles 20 dias, julgou no 21º, no 25º, o processo não será nulo. A lei ela trouxe um inciso para proteger o próprio processo, para que os advogados aqui não venham ganhar causa por causa do excesso de prazo. O que acontece? Muitas vezes a administração pública está cheia de autoridade, está cheia de atribuições, então pode atrasar o processo. Portanto, não implica nulidade. E a letra C, verificada a ocorrência do vício insanável e não sanável. A questão pedia do vício sanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará a nulidade total ou parcial e ordenará no mesmo ato a constituição de outra comissão para a instauração do processo. Pessoal, vício sanável, se tiver um vício sanável, ou seja, há um erro ali no processo, mas tem como corrigir. Neste caso, não vai se anular o processo, vai corrigir o erro. Agora tem um vício insanável. Por exemplo, houve um julgamento e ele foi absolvido. Depois descobre que um membro da comissão era irmão do acusado. Isso é um vício insanável. Não tem como eu corrigir isso e aplicar a penalidade. Não. Esse é um vício insanável, será nula aquele processo, total ou parcial, conforme o caso. E vai constituir uma nova comissão e um novo processo. Ok? Próxima questão de número 126, julga a afirmação a seguir. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade a caso aplicada. Está certo ou errado? A questão e nosso gabarito? Correto, é isso mesmo. O servidor está respondendo a um processo disciplinar. Ele quer se esquivar daquele processo. Olha, ele está na hora de aposentar ou ainda ele já cumpriu o prazo, ele já pode pedir aposentadoria, ou ainda ele quer pedir exoneração, que a exoneração não é a demissão.
Aí por quê? Para ele entrar no próximo concurso no ano seguinte e não cumprir aquele prazo de 5 anos sem poder prestar, sem assumir um serviço federal. O que ele vai pede a exoneração ou a aposentadoria. A lei diz que não pode, enquanto não terminar o processo disciplinar, olha o que diz a lei. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido aposentado voluntariamente após a conclusão. Então é isso. Ele só pode, após concluir o processo do cumprimento e cumprir a penalidade caso aplicada. Então, se ele foi condenado à demissão, ele deve ser demitido e ainda após a demissão, aquele lapso temporal para ele voltar para o serviço público. E se for suspensão de 90 dias, ele tem que cumprir a suspensão em casa sem receber após pedir a exoneração ou a aposentadoria. Questão de número 127. O processo disciplinar poderá ser revisto a pedido de ofício quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada, num prazo que não exceda 5 anos da última decisão. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou, pessoal. Nós estamos falando aqui de revisão do processo administrativo. Revisão é diferente de recurso. A revisão é a qualquer tempo. Faz 10 anos que eu fui julgado, fui condenado. O que acontece? Aparecem fatos novos, aparece uma filmagem que prova quem retirou aquele objeto da repartição. Então, a qualquer momento, pode ser revisto a pedido de ofício. Eu quero ou a administração quer, quando aduzir que fatos novos ou circunstâncias sucessíveis de justificar a inocência do pedido ou a inadequação da penalidade aplicada. Observe que eu falei de inocência, eu não falei de culpa. Aqui a revisão ela só pode ser para beneficiar o acusado. Questão de número 128. Analise as afirmações abaixo. Leia e marque a sua resposta. Já respondeu? O nosso gabarito é a letra C. Ambas estão corretas. Então vamos lá entender. Serão assegurados transporte e diárias ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado. Olha aqui. Testemunha, denunciado ou indiciado. Nestes casos, serão assegurados a ele transporte e diária. Ele vai responder fora da sua sede. Pessoal, observe que denunciado, indiciado, ainda não é condenado. Por isso, ele está na condição de servidor. Ele tem direito a transporte e diárias e ainda testemunha. E se ele for o procurador de alguém, ele está indo na condição de defensor, advogado, ele não vai receber nem transporte nem diária. 2. Serão assegurados também transporte e diárias aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a deslocar a sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos. Eles vão fazer quaisquer diligências que necessitem de deslocamento da sede, transporte e diário. Os membros da comissão e secretário, se não for um dos membros da comissão. Sabemos que o secretário pode ser um dos 3 membros da comissão, mas se for outro, ele também tem direito a diárias e transporte pelo poder público. 129. Analise as afirmações abaixo. Segundo a Lei 8.112/90, o requerimento de revisão do processo administrativo será dirigido ao ministro de Estado, autoridade equivalente, que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar. Certo ou errado? A questão está correta. Pouco cobrado em concurso público, mas está aí. O requerimento de revisão. Eu fiz um pedido de revisão a fatos novos que comprovam a minha inocência. Será dirigido ao ministro de Estado. Eu sou um funcionário da saúde, ministro de Estado da Saúde. Eu sou funcionário do INSS, será
lá no ministro da Previdência Social, ou autoridade equivalente que se autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade que originou o processo disciplinar. Ele vai olhar aquele pedido de revisão. O ministro de Estado é procedente, vou encaminhar para o chefe que instaurou o processo administrativo à época. E para encerrar esse vídeo, questão de número 130. Marque a alternativa incorreta. Da mesma forma, pause e responda. Já respondeu? Nosso gabarito é a letra D. Vamos lá, vamos ver as corretas. Em caso de falecimento ou ausência, desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. Perfeito, porque a revisão nestes casos de ausência, por exemplo de morte, visa recuperar a honra e muitas vezes até reparação civil por danos. Letra B. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador, conforme a curatela no Código Civil. Perfeito. Letra C. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Verdade. Aquele que está pedindo a revisão, cabe a ele provar. Se eu estou pedindo surgiu fatos novos que provam a minha inocência, eu não posso exigir que o poder público comprove aquela inocência, não. Eu devo apresentar as provas. O ônus da prova cabe a quem requer. Então, também está correta. A letra D. A simples alegação de justiça da penalidade constitui fundamento para a revisão? Não. A simples alegação de justiça, não. Olha o que diz o artigo 176. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos, ainda que não apreciados no processo originário. Requer elementos novos, tem que surgir fatos novos que provem a minha inocência. A simples alegação de que não concordo? Não, nunca, não pode ser, porque todo mundo que sofre uma penalidade, ele não concorda. Ele, a maioria das vezes, alega injustiça. Terminamos aqui o nosso vídeo e eu aguardo você no próximo. Muito obrigado.